Olá, estamos aqui com mais um Rapidinha das Notícias aqui no canal Visão Brasil e desde logo peço a você que se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveu, que você dê o seu like, o seu joinha, o seu coraçãozinho para essa nossa publicação de hoje e que você também possa comentar para que o nosso vídeo tenha mais alcance e chegue a mais pessoas. Queremos agradecer as pessoas que têm se inscrito em nosso canal, aumentando o número de pessoas que aderem ao nosso projeto Visão Brasil. Mas vamos à Rapidinha das Notícias de hoje, dia 4 de julho de 2024. E o que vamos trazer é um apanhado dos movimentos da direita, ou melhor, da extrema-direita brasileira e a sua péssima qualidade de civilidade, de cidadania e de brasilidade. Vamos lá, vamos começar. E vamos começar por esta verdadeira tragédia racista promovida pela Carla Zambelli. Aquela deputada paulista que é bolsonarista, está na revista Fórum. Ataque racista, aqui está. Vídeo, Carla Zambelli chama Benedita da Silva de Chica da Silva, mulher escravizada do século XVIII. Bolsonarista faz mais uma declaração inacreditável, desta vez contra a primeira mulher a governar o Rio de Janeiro, atual coordenadora da bancada feminina na Câmara e referência na luta do movimento negro. Aqui está a racista Zambelli e aqui está a grande Benedita da Silva. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, promoveu um ataque racista contra Benedita da Silva, coordenadora da bancada feminina e da Secretaria da Mulher da Câmara. Em uma live transmitida através de seus perfis nas redes sociais, na noite desta terça-feira, dia 2, a bolsonarista chamou a petista de Chica da Silva. A declaração de Zambelli se deu ao reclamar de não ter sido autorizada a discursar na reunião de mulheres parlamentares do P20 em Maceió, evento de parlamentares dos países que compõem o G20, grupo atualmente presidido pelo Brasil. Benedita da Silva discursou no encontro. Bela decisão tomada que retira a Carla Zambelli da possibilidade de um discurso. Afinal de contas, discursar no P20, ou seja, num fórum que é integrante do conjunto de atividades do G20, não é para qualquer um ou qualquer uma como a Zambelli o é. Uma mulher desqualificada não só como pessoa, mas também como deputada, e que está aí em vias de ser caçada e até de ser presa devido àqueles fatos envolvendo o hacker que invadiu o site do Ministério, ou melhor, dos dispositivos da Justiça, não do Ministério da Justiça, mas da Justiça ligada aos tribunais de justiça no nível federal. Portanto, a Zambelli, ela é uma bandida, no sentido da palavra, porque está implicada neste cabuloso processo. Mas, mais do que tudo, mostra a natureza dessa extrema-direita nazifascista ao atacar uma mulher com a honradez, a grandeza política e moral de Benedita da Silva, fazendo referência a uma escrava, bem mostra o pensamento dessa gente que parte do Brasil ainda elege e que quer que reassuma o poder. Mas a treta da extrema-direita continua. Vamos ver? Vamos ver. Ainda na revista Fórum, nós temos fotos, protesto contra o PL da Fome toma a Câmara de São Paulo. O vereador Rubinho Nunes, autor do projeto, retirou de pauta após a onda de rejeição para diálogo e melhoria, mas o movimento social quer sua extinção. Veja imagens da manifestação organizada pelo MTST. Aqui. Eleição zero para os que votaram pelo PL da Fome. Sim, lembrando que este ano é eleição para câmaras municipais em todo o país e para as prefeituras, que são base para as eleições estaduais e federais em 2026. Portanto, reeleição zero para a gente da extrema-direita e para a direita insana. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, fez um marmitaço nesta terça-feira na Câmara dos Vereadores de São Paulo em protesto que exigiu o arquivamento definitivo do projeto de lei 445, de autoria do vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, e apelidado de PL da Fome. O texto previa uma burocratização das ações de doação de alimentos para a população de rua, em multas de até 17 mil para indivíduos e ONGs que não se enquadrassem nas novas regras. O projeto foi aprovado em cerca de 30 segundos na última semana na Câmara, após um acordão entre os vereadores, que só não contou com as bancadas, claro, do PT e do PSOL, nem podia contar. Ainda faltava uma segunda aprovação em plenário para que fosse a sanção do prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Esse projeto de lei vergonhoso que foi levado a efeito na cidade de São Paulo bem mostra o pensamento dessa gente da extrema-direita, mais uma vez. Articula-se com o pensamento da deputada federal Carla Zambelli de racismo. Aqui é um massacre contra as pessoas que morrem de fome e que estão nas grandes cidades. Sim, isso ia acontecer lá em São Paulo. Mas daí para se espalhar para o resto do Brasil, não custaria muito. Nós temos pessoas pobres, não pobres, mais do que pobres, miseráveis, que estão nas nossas ruas, que ainda não foram cobertas pelos planos sociais do governo, que se volta, sim, para os benefícios sociais possíveis. Entretanto, tem essas pessoas que estão ali às expensas da compreensão, da fraternidade e dos valores espirituais que fazem com que elas possam se alimentar, mesmo que seja uma vez ao dia ou duas vezes ao dia, não importa,
por esta ação caritativa e fraterna. Proibir um ato que é essencialmente cristão para um país que se quer cristão é um absurdo e demonstra a natureza contraditória e criminosa dessa gente da extrema-direita. É nesse tipo de gente que você vota. Se você vota, você é igual a eles. É igualzinho, não tem diferença. Você compartilha com a ideia deles. Mas vamos agora para a cereja do bolo, que atinge, obviamente, a vida do país num plano muito mais geral, que é a fala do Campos Neto, Roberto Campos Neto. O netinho do Bob Fields, da ditadura militar de 64, que estabeleceu o modelo excludente e acumulador da Revolução de 64, da dita Revolução de 64, que nada mais foi do que o golpe militar de 64, e que deixa os seus frutos até hoje nas Forças Armadas, em parte do setor político brasileiro, representado agora principalmente pela extrema-direita canalha e pela direita insana. Vamos ver, então, o que é que o Bob Fields Neto diz. Vamos lá, vamos lá. Está aqui, Economia no O Globo. Campos Neto responde a críticas de Lula e diz que é necessário afastar a narrativa de que o BC tem sido político. É um cínico, só pode ser cínico, não é? É tão cínico o Bob Fields Neto. Lula voltou a afirmar nesta terça-feira que o presidente da autoridade financeira tem viés político. E é óbvio que tem. Lula está cheio de razão. O Bob Fields Neto, o Campos Neto, foi indicado pelo Bolsonaro e faz tudo para atrapalhar o andamento da economia sob as mãos de Lula e do seu ministério, sob a competência de Haddad e, sim, da Simone Tebet, que é uma pessoa de centro-direita, enfim, mas que é sensata. O texto é de Bernardo Lima, em Brasília, no dia 2 de julho de 2024, embora há 2 dias atrás ainda se mantém atual. Aqui está o Fieldinho Neto, não é? Ele é tão simpático, para não dizer o contrário. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira que é necessário afastar a narrativa de que a sua gestão à frente do Banco Central serve a algum lado político. Nesta terça, Lula voltou a dizer que o presidente da autoridade monetária tem viés político. Toda essa narrativa de que o Banco Central tem sido político, temos que nos afastar disso e explicar o que estamos fazendo. Acho que o que estamos fazendo tem sido muito técnico, disse Campos Neto em fórum do Banco Central Europeu em Portugal. Para se defender das acusações, o presidente da autoridade financeira relembrou que em 2022 o BC elevou a taxa de juros mesmo em ano de eleição durante a gestão do ex-presidente Jair alguma coisa, que o indicou para o Banco Central. O Cândido Campos Neto, para não dizer outra coisa, ele está fazendo uma afirmação falaciosa. Sim, é óbvio que quando estava sob o governo Bolsonaro, que a inflação disparou tremendamente, e os gastos públicos para que o Bolsonaro se elegesse foram até a estratosfera, sim, era justificável a decisão técnica. O governo Lula começou a governar com a Selic em torno de 12%. Hoje está a 10,5%, mas está entravando o Brasil, até porque o governo tem que pagar juros da dívida baseada na Selic, depositando hoje 840 bilhões, aproximadamente, ao ano, para banqueiros e para os acumuladores do capital. E Lula tem batido firme em cima disso para liberar o governo dessa dívida espúria e imposta através desses tecnicistas que servem ao capital financeiro nacional e internacional. E já está caracterizado aí o próprio Campos Neto, que é apaniguado do Paulo Guedes. Está aí sendo acusado de favorecer offshores dele e que, portanto, traz ganhos pessoais, podendo até mesmo ser retirado do Banco Central ou depois ser processado. Enfim, é o que está rodando aí pelas redes sociais. O fato é que ele não faz uma administração não política e apenas técnica. Isto porque o Banco Central e sua equipe, comandada em grande maioria ainda por pessoas ligadas a Campos Neto e a extrema-direita, acha que o Brasil tem indicadores futuros muito perigosos e, portanto, precisa se reter em taxas altas de juros para evitar inflação futura, quando tudo no Brasil indica que a inflação está diminuindo, a taxa de emprego aumentando, a necessidade de consumo e, portanto, a liberação da taxa de juros para que haja consumo, produção, industrialização e outros processos que levam a uma melhoria das condições socioeconômicas do país. E é isso que o Campos Neto prende, porque se ele liberar e der a Lula este sucesso econômico-financeiro, é claro que está decretado definitivamente a falência do pensamento da extrema-direita. Ele, portanto, sim, serve a pensamentos políticos. Ele já foi apontado pelo governador Tarcísio de São Paulo como seu futuro ministro da Economia, embora depois ele tenha feito beicinho, dizendo que não pensava nisso, que ele apenas está exercendo uma função técnica do Banco Central. Mas sabemos que quando você entrava a economia, fazendo com que um governo como o de Lula, que visa o bem-estar social através da circulação de riqueza, de consumo, de emprego, etc., quando se faz isso, faz com que o governo possa ser acusado de ineficaz. É o que a extrema-direita, a mídia e gente como o Campos Neto tem tentado mostrar para a população brasileira, enganando-a. Lula está abrindo o bico contra este tipo de lógica deste capitalismo nazifascista brasileiro e está fazendo muito bem. O Campos Neto, junto com a Zambelli, e junto com esses agentes que buscam fazer do Brasil um país racista, que buscam fazer do Brasil um país economicamente elitista, que busca fazer do país do Brasil
um país excludente, realmente precisa ser combatido. Essa gente tem que sair das vias públicas ou da atividade pública brasileira, de preferência das vias públicas. Gente como o vereador de São Paulo, que quer aplicar multa de 17 mil reais para quem pratica um ato de solidariedade humana junto a quem tem fome, que integra a lógica de Roberto Campos Neto, que integra a lógica de Carla Zambelli, essa gente tem que desaparecer das vias públicas brasileiras e da vida pública brasileira. Um abraço e até outra oportunidade.